Olá, um abraço para você que sintoniza agora a nossa programação e acompanha o Ponto 3. Nessa semana em que tantas comunidades do país celebram a festa da Assunção de Nossa Senhora, nós queremos conversar sobre os dogmas de fé em torno de Maria de Nazaré. A Igreja afirma que Maria, concebida sem pecado, é mãe de Deus, que ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto e que foi assunta aos céus. São afirmações presentes no coração do povo e que a gente repete todos os dias em nossas orações. No entanto, é preciso ter consciência da razão pela qual a Igreja faz essas afirmações dogmáticas sobre Maria de Nazaré e quais as suas consequências para a vida dos cristãos hoje. Nossos convidados, que nós recebemos com alegria, indicados pela Academia Marial de Aparecida, o Frei Jonas Nogueira da Costa, frade menor, mariólogo, membro da assessoria teológica da Academia Marial de Aparecida, conectado conosco de Belo Horizonte. Bem-vindo, Frei Jonas. Obrigado, irmão Diego. Paz e bem. Paz e bem. E também conosco, minha querida colega Raquel Mendes Gaudêncio, especialista em Mariologia e membro do Conselho Diretor da Academia Marial de Aparecida. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui junto com o irmão Diego. Paz e bem também, Frei. Que bom, estamos aqui 3 devotos de Nossa Senhora. Tenho a alegria de conversar com esses mariólogos. Eu fiz um estudo de Mariologia, mas não me considero mariólogo como vocês que se aprofundam nisso todos os dias. Isso é muito importante e é essa sabedoria que nós buscamos agora para compartilhar com quem está nos acompanhando. Frei Jonas, eu começo com o senhor. A gente fala em dogma, essa palavra pesa muito, né? Parece uma palavra pesada num mundo em que tudo pode ser e pode não ser. O que são dogmas? Qual a base dessas afirmações que a Igreja faz? Está tudo na Bíblia, Frei Jonas? Os dogmas são afirmações de fé que nós não podemos renunciar, porque o dogma ele fala da nossa identidade, da nossa autocompreensão como seguidores e seguidoras de Jesus. Ele é, na verdade, um símbolo daquilo que cremos, né? Ele consubstancia a nossa fé em afirmações. E fazendo isso, esses dogmas, eles não estão diretamente na Bíblia. Eles estão enraizados na Bíblia, enraizados na palavra, mas eles não são ditos tal e qual, com a mesma expressão. Então, eles são o desenvolvimento homogêneo da nossa fé. Por isso que não se joga fora um dogma, né? Por isso que eles fazem parte do nosso patrimônio mais precioso, porque eles mostram aonde a nossa compreensão sobre o mistério de Deus chegou e o como nós vamos caminhar. Interessante isso que o senhor disse, porque muitas vezes quando vamos conversar com pessoas a respeito, especialmente dos dogmas marianos, somos questionados onde está na Bíblia. Então, eles têm base bíblica, mas não somente estão, digamos, explicitamente descritos ali. Bom, Raquel, então vamos começar a conhecer um pouco mais sobre cada um dos dogmas. Vamos então com o primeiro deles, Theotokos. O que significa dizer que Maria é mãe de Deus? Tem exagero nisso ou não? Não, não tem exagero nisso, né? Primeiro nós precisamos compreender quem é Deus, né? 3 pessoas, uma divindade. Nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, ela é mãe de Deus Filho, o Filho encarnado, né? O Deus encarnado. Então, não é exagero nenhum nós falarmos que Maria é mãe de Deus Filho, né? Foi confiada essa missão de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Então, a lógica de dizer Maria é mãe de Deus e é filha do seu Filho está correta? Sim, porque se nós temos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só, né? É como se fosse numa linguagem popular, vamos pegar lá o café, o leite e o açúcar. Quando eu misturo tudo, ninguém sabe quem é quem, você já não separa mais, né? Então, a Trindade Santa é uma só.
São 3 pessoas em uma só. Então, ali, Maria é mãe de Deus Filho, que também é o próprio Deus. Então, ela é mãe, é filha, é esposa, é a mãe que completa todos nós aqui, né? E, Frei Jonas, como a gente conhece já, né, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele, essa afirmação em torno de Maria é, na verdade, fruto de uma afirmação sobre a pessoa de Jesus Cristo, correto? Exato, porque a pergunta que nesse tempo se fazia era como entender a relação entre a humanidade de Jesus e a sua divindade. Então, quando se falou, se usou na igreja de Constantinopla a expressão Theotokos, o bispo Nestório, ele não entendeu a expressão, ele entendeu que estava se dizendo que Maria tinha gerado a própria divindade. Então, diante dessa incompreensão de Nestório, é que a igreja de Alexandria, na pessoa de São Cirilo, vai desenvolver essa afirmação que aquele que Maria concebeu é verdadeiramente Deus, que não existe uma separação entre humanidade e divindade. Ela concebeu alguém totalmente humano, mas também totalmente divino. Por isso, mãe de Deus. O segundo dogma, Frei Jonas, a respeito de Maria de Nazaré, a igreja afirma que ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E isso, para qualquer profissional de saúde, não faz muito sentido. Biologicamente, um ser humano, Maria era um ser humano, né? Depois de conceber, depois de parir uma criança, continuar virgem. O que quer dizer essa história de Maria virgem antes, durante e depois do parto? E mais do que isso, Frei, o que isso tem a dizer a todos os fiéis? Vamos então tomando os 3 pontos, dentro da tríplice virgindade da Mãe do Senhor. Ela é virgem antes do parto. Esse dado nós tiramos, sim, diretamente da Bíblia, porque tanto dos evangelhos de Mateus como de Lucas nos falam de uma concepção virginal. Ela concebe na força do Espírito Santo, sem a participação de homem. Então, existe uma virgindade antes do parto, que tem como ponto de partida a pessoa de Jesus. Então, aqui já é interessante a gente observar que nós pensamos da concepção virginal do Verbo para toda a história, voltando atrás a toda a vida de Maria. Toda ela é um estado virginal. Mas aí vem, de fato, essa questão que com a ciência, o dogma de fé se encontra. Eu acredito que ciência e fé caminham juntas, mas uma não entra no âmbito da outra, se a gente pensa em termos positivos da expressão. Então, quando nós falamos de uma virgindade no parto, a primeira afirmação que devemos fazer é que, se a concepção é virginal, evidentemente o parto também é virginal, porque é o parto da Virgem. É Deus que entra no mundo, é Deus que entra na nossa história a partir de um parto santo, o parto da Virgem. E tudo aquilo que acontece em termos de fé, ele não está desligado do nosso corpo, ele não está desligado da nossa história, do nosso jeito de ser. Então, se o parto foi virginal, se a concepção foi virginal, nós falamos que a integridade, o corpo, a vida, a pessoa de Maria está completamente, inteiramente em sintonia com essa realidade divina de Deus que entra na nossa história por uma concepção igual à nossa, menos participação de homem, a hora santa da concepção virginal, do parto virginal e, é claro, depois, porque as escrituras jamais dizem para nós que Maria teve outros filhos, depois de Jesus. Fala-nos de irmãos de Jesus no sentido amplo, de parentes de Jesus, dentro de um grande clã familiar. Mas a tradição, a partir das escrituras, sempre conservou essa ideia de que Maria permaneceu virgem como um estado de seguimento do seu filho, de fidelidade àquilo que aconteceu. Todas essas 3 dimensões da virgindade apontam para um único lugar, a pessoa do Senhor Jesus, que é dado a todos nós no poder do Espírito Santo. Muito importante, e mais uma vez confirmando, são afirmações em torno de Maria, mas que voltam ao Cristo, que é o centro da nossa vida, o centro da nossa fé. E aí vamos ao próximo dogma, Raquel.
que está na boca de todo mundo quando faz a sua oração do terço, né? A jaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É um dogma da Imaculada Conceição, um dogma que demorou muito, né, a ser afirmado pela Igreja, né? Há toda uma história em que, inclusive, muitas congregações religiosas já, digamos, declaravam a defesa dessa afirmação, mas a Igreja demorou a fazê-la. O que significa, então, dizer, Raquel, Maria é a Imaculada Conceição? Falar da Imaculada Conceição é dizer que Maria foi realmente concebida sem pecado. É interessante nós lembrarmos também que quando nós falamos em dogmas proclamados pela Igreja, nós já, como o Frei bem falou, o irmão Diego falou, nós temos aí uma caminhada também de devoção popular, de piedade popular. Normalmente o povo, os filhos, já dizem, já proclamam, já falam dessa Maria Imaculada, né? E a Igreja depois vem confirmar isso através do magistério, através da consulta, inspirados pelo Espírito Santo, que nós sempre acreditamos nisso, e aí então se proclama esse dogma. Imaculada Conceição, sem mancha, concebida sem pecado. Mas como é possível, né, se nós temos o pecado original? Porque nós temos também a graça que vem de Deus, né? Se o próprio Deus escolheu Maria para ser a mãe do seu filho, nada de errado de que ele preservasse ela desse pecado original. Então, Maria recebeu esse privilégio vindo pelo próprio Deus de ser concebida sem mancha nenhuma. Convinha para Deus que fosse assim, né? O seio virginal também concebida sem pecado. Então, o povo já falava, a Igreja faz todo o seu estudo e proclama, como o senhor falou aí, já depois de uma trajetória, né? E proclama que Maria é Imaculada. E é interessante que nós temos paróquias sob o título da Imaculada Conceição, congregações, digamos, sob a proteção de Maria, sob o título da Imaculada Conceição, imagens de Nossa Senhora da Conceição, antes mesmo que o dogma fosse proclamado pela Igreja. O que mostra que a devoção popular ajuda a Igreja nessa reflexão. E depois, em algum momento, né, Frei Jonas, o senhor podia explicar como é que é isso? Em que momento a devoção ajuda a teologia a fazer as suas afirmações, seu discernimento? Existe uma palavra que é muito querida no vocabulário teológico. Geralmente a gente usa essa palavra em latim, né, que é sensus fidei. É o senso de fé do povo de Deus. Nós, né, em comunhão com o bispo de Roma, em comunhão uns com os outros, enquanto igreja, não erramos, enquanto igreja, na fé. Nós temos uma intuição de fé que nos faz com que nós sempre trilhemos, enquanto compreensão de Deus, o caminho certo. Nós estamos voltados, caminhamos para Deus, e esse senso, esse dom do Espírito Santo nos ajuda a isso. Especificamente, né, sobre a Imaculada Conceição, o povo de Deus sempre acreditou na santidade total de Maria. Mesmo que nos primeiros séculos se atribuía algumas fragilidades à Mãe do Senhor, logo depois da proclamação do Concílio de Éfeso, né, quando a Igreja, em 431, diz que Maria é Mãe de Deus, é Theotokos, essas ideias desapareceram e a devoção foi crescendo na sua afirmação da santidade total de Maria, totalmente santa. E isso, é claro, né, tem a evolução dogmática que vai acompanhando a piedade, vai acompanhando o afeto que as pessoas demonstram para Maria. Então, dessa compreensão da santidade total de Maria, é que se deu um passo a mais nessa afirmação de fé, dizendo que, inclusive, ela foi concebida sem o pecado original. Aquilo que nós recebemos por libertação no batismo, ela, por uma singularidade, por um querer divino, antecipadamente recebeu, não é? Por isso que Maria nunca foi liberta do pecado original, porque ela nunca foi aprisionada desse pecado. Interessante essa recordação que o senhor faz do nosso batismo, né? Nós também somos livres desse pecado na graça do batismo. Então, dessa forma, também podemos participar, quando a gente vai falar aqui do próximo dogma da Assunção de Maria, também podemos participar dessa graça se fizermos o caminho que ela fez.
né? Ela viveu a vida dela sem pecado. Então, falando com Raquel, o dogma que nós lembramos nesse mês de agosto, Maria foi assunta aos céus. O que isso quer dizer, hein? Maria foi assumida de corpo e alma. Esse dogma realmente foi o último a ser proclamado e nos faz ver a importância também do corpo, da dignidade humana e como o irmão Diego já havia dito, né? Nós fazemos um caminho nessa terra peregrina e se somos fiéis ao Senhor, como Maria foi fiel, nós temos essa glória de estar junto de Deus depois. É a ressurreição de Cristo e a assunção de Maria. É a vida que faz brotar daquele que diz sim ao Pai, desde o início até o final. Maria é aquela que nos faz ver que vale a pena ser fiel aos planos de Deus. Ela disse sim desde o primeiro instante e foi até o último instante da sua vida, cumprindo todas as vontades do Senhor. Então, assim, ela foi assumida, ela foi diante do Senhor. Por isso, nós falamos, muitas vezes, né, quando nós rezamos, pedimos a intercessão de Maria, Mãe de Deus, como nós falamos lá. Por quê? Porque nós acreditamos que ela está junto de Deus, que ela foi assumida junto da eternidade. Então, essa certeza nos faz também ali na Assunção. Ela está assunta junto de Deus. E por isso nós pedimos a intercessão dela, por isso nós falamos, rogai por nós, por isso que nós somos esses filhos que estão sempre pedindo o socorro dela. Ali, um pouco nós falamos sobre essa questão de que os dogmas sempre têm primeiro ali uma movimentação das pessoas até chegar no magistério, né? Por quê? Porque o próprio Jesus nos fala que é revelado primeiro aos pequeninos, né? Então, dentro de uma hierarquia da igreja, o povo somos os pequenos. Então, primeiro se revela essas verdades, como o irmão Diego acabou de dizer, já havia as imagens da Imaculada antes mesmo de ser proclamado, porque essa verdade já havia no coração das pessoas. É os pequeninos que vai dizendo, que o Senhor vai inspirando e que depois vira o magistério, estuda e proclama. Agora, existe hoje um movimento que pedem mais dogmas, inclusive afirmando que Maria é corredentora e até fazendo outras afirmações e que poderiam se tornar dogmas marianos. Então eu pergunto ao senhor Frei Jonas, e depois a Raquel pode complementar, temos necessidade de mais algum dogma mariano na igreja? Olha, dizer que temos ou não é uma coisa que compete ao futuro, né, dentro do desenvolvimento homogêneo da fé. Especificamente no que tange a proposição do dogma da corredentora, medianeira de todas as graças, a igreja crê nisso. Ela crê que, de fato, Maria, como São Paulo vai dizer, ela colaborou com a obra da salvação. Então, se nós tomamos a expressão paulina de colaboração, podemos perfeitamente dizer que Maria é a pessoa que mais e melhor colaborou com a obra da salvação realizada pelo Senhor Jesus. Então, nesse sentido, usando a linguagem paulina, que é a linguagem bíblica e mais correta para explicar, para falar desses mistérios, é que nós olhamos para a terminologia em que se pede a letra, né, o dizer dogmático. E o termo corredentora, medianeira de todas as graças, eles são termos ortodoxos, eles não ferem a nossa fé, mas são termos que abrem janelas, abrem portas para outras interpretações que colocam, que podem induzir a dúvidas quanto ao lugar único de Jesus como Redentor. Então, nesse sentido, tem então necessidade de uma proclamação dogmática referente a esses dois temas, não porque o termo paulino já responde a tudo aquilo que nós venhamos a dizer sobre Maria nesse aspecto da obra da redenção, e porque a proposição nesses termos de corredenção e uma mediação de todas as graças, eles são corretos, a gente deve dizer isso a todo momento, mas abrem perspectivas que podem corromper a afirmação central do Cristo como único mediador, único redentor.
Exatamente, né, Raquel? E essas afirmações dogmáticas não são ideias de um teólogo, mas é um longo discernimento e, por final, uma proclamação da Igreja, não é isso? É isso. Como nós acabamos de falar, tudo na Igreja tem um tempo cumprido, né? O Frei Jonas acabou de dizer, é um movimento recente. Não está ferindo a verdade, mas é recente. Eu acho isso muito bonito na nossa Igreja, que nada é a toque de caixa. Hoje nós temos tudo toque de caixa. Não, na nossa Igreja tudo precisa de séculos para se proclamar uma verdade. Então, eu penso, no momento, não temos essa necessidade específica, não vai aumentar nem diminuir o nosso amor a Maria, não vai mudar o nosso pedido de intercessão, ela já está lá mediando mesmo diante de Deus por nós. Então, eu acho que não vai mudar grandes coisas, mas é importante esse tempo que nós temos, né? Então, vamos deixar que o tempo diga se há essa necessidade, né? E queria também ouvir de vocês dois a importância da devoção mariana para nos aproximarmos do Cristo. Santo Afonso disse que um verdadeiro devoto de Maria nunca se perde do Cristo. Mas de que forma, e eu vou pedir primeiro a Raquel, depois o Frei Jonas complementa, a devoção mariana nos faz nos aproximar de Jesus Cristo? Com toda certeza. Primeiro que nós não temos Maria de Nazaré sem Jesus. Quem seria Maria sem Jesus? Uma judia perdida no tempo. Nós só sabemos quem é Maria porque ela é a mãe do Filho de Deus. Então, ela já nos remete diretamente a Jesus. Quando falamos em Maria, já vemos ela com o filho no colo. Já vemos ela grávida, assim que são as imagens dela. Então, Maria já por si só, já nos remete a Cristo. Não tem como viver a Mariologia sem viver a Cristologia. Nisso, nós temos aí o Santuário de Aparecida, que eu acho, assim, magnífico, que nós temos ali no santuário, Cristo no centro e a mãe no lugar onde ela quer ficar, apontando para nós o seu Filho. Deus se fez homem no seio de Maria. Então, para nós chegarmos até Jesus, nós precisamos passar pela humanidade. Então, quanto mais humanos, quanto mais verdadeiros nós somos naquilo que devemos ser, humanos, mais perto do Senhor Jesus nós estaremos. Então, quem é a porta de entrada da humanidade? Quem é a maior de Jesus? Quem é a maior garantia de que Jesus é humano e também, inclusive, divino? É a Virgem Maria. Então, as devoções, a fé, elas são dom. A devoção é um dom de Deus, é um dom do Espírito. A fé é um dom do Espírito, junto com a esperança e a caridade. Mas elas encontram o seu lugar, o seu solo na humanidade de cada um de nós. Então, olhar para Maria é olhar para essa certeza. Deus se fez humano no seio da mãe de Jesus, no seio de Maria. E nós, quanto mais humanos, mais perto de Deus estaremos. O Papa Francisco, que nós sabemos tem uma devoção filial à Nossa Senhora, defende que as expressões de amor da Igreja, dos seus santos, à Nossa Senhora, ao longo da história, nada tiram a unicidade redentora de Cristo. Diz o Papa, abre aspas, da mediação única de Cristo adquirem significado e valor as outras referências que o cristão encontra para a sua oração e devoção. Em primeiro lugar, a Virgem Maria. Fecha aspas. E como foi dito por São Paulo VI, em Maria, tudo se refere a Cristo e tudo depende dele. É um pouco do que conversamos nesse programa de hoje, com certeza despertando a curiosidade para que a gente possa conhecer mais e amar mais Nossa Senhora. Agradeço ao Frei Jonas Nogueira da Costa, frade menor, mariólogo lá de Belo Horizonte. Obrigado pela participação. É um privilégio, irmão. Obrigado também, minha irmã, amiga Raquel Mendes Gaudêncio, lá de Itapecerica da Sela, São Paulo, marióloga, também participando conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma alegria falar de Maria. Em relação aos dogmas, não vamos nos prender muito no que ele quer dizer, mas o que nós temos que aprender com eles. Muito obrigado e mais uma vez obrigado à Academia Marial de Aparecida que nos ajudou na produção desse programa. Obrigado a vocês e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 hoje. Até a próxima.